No vídeo de hoje eu vou falar sobre a culpa materna e o mito da mãe perfeita. Como a gente pode encontrar esse balanço e como isso tem moldado a nossa geração, principalmente. Eu acho que as gerações antigas não passaram por isso. A gente está sendo vigiado e está vigiando uns aos outros já há bastante tempo através das redes sociais. E eu vou contar o que aconteceu comigo essa semana, mais precisamente foi ontem. E eu quero que vocês entendam o ponto da culpa que a gente sente, eh, e como relacionar isso com a nossa geração. Eu acho que principalmente os millennials, eles estão passando por o que eu estou passando, eu sou uma millennial, como vocês podem ver. E eu acho que tá aí, a gente tem que falar sobre esse assunto, essa culpa materna e o mito de ser perfeito, e o mito da gente já ter uma cartilha eh, pré-pronta dos erros que os nossos pais cometeram e que nós não devemos cometer, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, santé, saúde. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que eu estou iniciando aqui no meu no canal chamado. Como que se chama? Esqueci. Anotei aqui. A arte de estar presente diante das câmeras e da vida. Então, eu sou uma atriz, né? Já trabalho como atriz desde os 17 anos. Moro na Europa. Atualmente, eu moro na Bélgica. Tenho uma filha de 1 ano e meio e sou casada. Tô com meu companheiro há 15 anos. Então, bota, bota chão aí. E eu quero correlacionar a arte da gente estar presente diante da câmera, como a gente está fazendo agora aqui, como eu estou fazendo, e da vida. E essa é uma série de vídeos, esse é o primeiro vídeo, a culpa materna. Vamos logo ao assunto. O que que aconteceu ontem? Eu tava alisando meu cabelo não é liso assim, né? Tava fazendo uma chapinha, meu cabelo é cacheado. E desde que eu tive a minha filha, eu faço chapinha a maior parte do tempo, porque vocês que sabem, quem tem cabelo cacheado, toda vez a gente tem que ter todo um trabalho, né, de manhã para fazer o cabelo, etc. E quando eu faço chapinha, o cabelo fica, né, 3, 4 dias sem lavar. Então isso facilita a minha vida de mãe. Então, como você pode ver, eu já tô minimizando muito mais o meu autocuidado, pelo fato de eu estar cuidando da minha filha full time, né? Praticamente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Desde que ela nasceu, por eu estar aqui fora, não ter rede de apoio, não ter creche, uma série de coisas que aconteceram comigo. Eu tô com a minha filha direto desde que ela nasceu. E essa é a minha realidade. Eu não tenho ninguém para ajudar, além do meu marido. Quando meu marido tá trabalhando, eu tô com ela. E é isso. Aí ontem eu tava fazendo o cabelo, né? Eu tinha tomado banho, lavei o cabelo, fui fazer a escova. E como que eu vou tomar banho com uma criança de 1 ano e meio, né? Vocês que têm filho devem saber, as pessoas que não têm filho não sabem direito, talvez. Mas uma criança de 1 ano e meio, ela simplesmente quer atenção, ela quer brincar o tempo todo, ela fica pra lá, ela fica pra cá. E para eu poder tomar banho em paz, ter aqueles 10 minutos do banho em paz e poder fazer o meu cabelo, eu liguei a televisão, coloquei num desenho antigo, né? Porque por eu ser já dessa geração do zero telas, vocês não podem colocar televisão porque vai derreter os miolos do seu filho. Eu coloquei a minha filha para assistir televisão no quarto, fechei a porta, né? E eu tava no banheiro, conseguia ver ela, porque o banheiro fica no quarto, né? Uma suíte. E tô lá assistindo ela, eu tô tomando banho, ela tá assistindo TV. Saí do banho, fui fazer meu cabelo. E quando eu tava fazendo meu cabelo, me veio esse pensamento assim: você botou ela pra assistir televisão, isso tá errado, sabe? Você foi fazer seu cabelo. Sabe aquela vozinha assim dizendo, tipo, por que você foi fazer seu cabelo? Você não tinha que estar colocando ela pra ver televisão, pra fazer seu cabelo, porque a televisão faz mal pra crianças menores de 3 anos, né? Porque eles falam, zero telas, né? Se você for ver, especialistas falam, zero telas até os 3 anos, ou até os 2 anos, se eu não me engano. E aí você fica com isso no seu subconsciente, isso fica lá guardado na sua memória.
Mas tem certos momentos que você vai precisar usar da tela como o único meio de você poder tomar um banho, o único meio de você poder fazer seu cabelo, o único meio quando você não tem ninguém, né? Eu não tô falando pra você dar o celular pra criança todo o tempo, porque você tá num restaurante, você quer ficar lá em paz e você dá um celular. Eu acho que o celular é uma coisa muito errada, porque a gente tá sempre com o celular e acaba se tornando uma coisa automática. Mas eu acho que a televisão, se você ligar a televisão uma vez ou outra, pensando assim racionalmente, é, não é tão ruim, porque eu mesmo cresci numa família de 3, né? Eu sou a última, eu sou a terceira, uma família de 2, eu era a terceira. E eu assistia desenho desde pequena, mas não era o dia inteiro, porque tinha essa diferença, né? A gente tinha TV aberta, que a gente não tinha a televisão lá o dia inteiro pra gente assistir, pra ver desenho o dia inteiro. A gente só assistia de manhã, era coisa de 1 hora, 2 horas, se eu não me engano. Então, assim, tinha os nossos momentos de assistir a televisão, tinha os nossos momentos de jogar videogame, né? E eu acho que a diferença é que hoje em dia a gente tem acesso à internet, acesso ao celular o tempo todo. Então, talvez isso sim é errado, isso sim que é passado por uma criança é errado. E se você tem outras pessoas também para ficar com seu filho, se você tem o apoio de outras pessoas, é lógico que entre dar um celular ou uma televisão, você vai pedir ajuda, né? Falar, ó, fica de olho aqui. Mas no meu caso eu não tenho. Então eu falei, cara, eu quero fazer meu cabelo. Eu já tava com meu cabelo horrível, já há uns 3 dias, porque fica bom quando você lava, mas aí depois tá feio. E aquilo vai te diminuindo, aquilo vai te deixando mal como mulher, sabe? No acúmulo dos dias, não no começo. Então, assim, no começo da maternidade ali, no começo ali dos primeiros 6 meses, eu me larguei muito. Não porque eu não queria me cuidar, mas sim porque eu não tinha como me cuidar. E quando a criança é extremamente pequena, um recém-nascido, até os 6 meses, a criança fica realmente te cobrando ali né, de uma certa forma que é quase impossível de você largar a criança se você não tem uma outra pessoa para você passar a criança, ou se a criança não está dormindo. E quando ela está dormindo, você está também o tempo todo checando na babá eletrônica, ou olhando, ou ouvindo vozes da criança chorar. Enfim, eu passei por toda essa coisa, né, do puerpério e de ser praticamente, sei lá, assombrada por isso. E depois, né, depois desses 6 meses, você se entregar completamente à maternidade, você tá ali 24 horas, todos os dias, 7 dias por semana, exausta, cansada, você começa a querer se cuidar, porque isso também faz parte de melhorar a sua autoestima, melhorar a sua depressão, melhorar o seu burnout, melhorar como você tá se sentindo. E aí vem a culpa. Aí você para com a depressão, né? Porque você começa a se arrumar e se sentir digna novamente. Aí o que que acontece? Vem a culpa do tipo, ah, mas você não deveria estar com a televisão ligada, porque é, isso aí vai derreter os miolos. E olha que eu boto desenhos antigos, gente. Ou eu boto música. Eu não boto nos desenhos atuais, porque eu não sei quais são os desenhos que têm mensagens subliminares ou não. Então eu prefiro não colocar nos desenhos da atualidade, sabe? Ai. Desculpa, bocejei no meio do vídeo, mas tô cansada. Que horas são? São 10 horas da noite aqui, então eu tô gravando nesse horário. Ou seja, eu tô fazendo esse YouTube depois que a minha filha vai dormir, depois de ficar um dia inteiro com ela desde 7 horas da manhã. Então, assim, eu tô fazendo esse esforço também por vocês e por mim. Desculpem, mas vamos continuar. Voltando aqui. Então, eu acho isso, sabe? Eu acho que essa sociedade instagramizada, que bota regras para maternidade, que equaliza todo mundo e diz isso é certo, isso é errado, vai derreter os miolos, você tem que largar sim, se largar sim, porque a maternidade é sobre se doar e se largar. Tudo bem, é sobre se doar, é sobre se largar sim. Lógico que eu não me cuido mais como eu me cuidava antes. É óbvio isso, mas assim, não significa que se você vai se largar por inteira também, ficar com o cabelo branco até aqui e ficar toda desarrumada e vai se achar maravilhosa e isso vai trazer saúde para você? Isso vai trazer saúde para sua filha? Sabe, para o seu filho ou para sua filha, é isso que a gente tem que pensar. A gente também não pode também se deixar levar por esse discurso do que é o certo do que é errado, tá? A nossa geração ali dos anos 90, que foi criado com
com a Havaiana de pau e todas essas coisas, também era um exagero, também era uma coisa meio largada, né? Os nossos pais não tinham conhecimento, então eles eram agressivos, eles eram grosseiros, eles faziam várias coisas que a gente não tinha conhecimento, e tá tudo bem a gente saber agora e colocar esse conhecimento. Tinha uma... Pousou aqui um pelo do meu gato. Sabe, então tá tudo bem a gente colocar esse conhecimento, porque quando você tem o conhecimento, você tem que colocar ele realmente para funcionar e seguir em frente. Mas, né, e não fingir que aquilo não existe. Mas a gente tem que ter também cuidado com o exagero, porque tem que saber balancear, né? Por exemplo, isso que eu tô falando. Se eu podia ficar sem fazer meu cabelo? Podia. Eu podia ficar sem tomar banho? Podia. Mas isso a longo prazo faz muito mal. E eu sei porque eu tô falando, porque eu tentei. Eu tentei seguir essa linha da mãe perfeita, não por eu querer ser a mãe perfeita, mas sim por eu querer fazer o melhor para minha filha. E entender que as coisas fazem mal, entender que as telas fazem mal e também me deixar levar por esse discurso. Então eu acho que é isso. Para resumir esse vídeo, eu acho que a gente tem que se libertar um pouco do 8 ou 80, que a gente ouve muito com os nossos algoritmos, com as nossas redes sociais. Eu acho que a gente tem que sim tomar cuidado, eu tenho que sim ter atenção com relação às telas, com os programas que você vai passar, com as coisas que você vai falar e realmente colocar em prática todo o conhecimento que a nossa geração tem para formar seres humanos melhores. Mas também não exagerar num discurso babaca, diga-se de passagem, de achar que você tem que se largar toda, você tem que fazer tudo pela maternidade e se largar e é isso aí. Não, porque o preço disso também é caro. E uma mãe que não se cuida, uma mãe que está deprimida, uma mãe que não se sente bem com ela mesma, uma mãe que ao longo do tempo vai juntando tudo isso, uma hora vai explodir. Isso também não vai ser bom para a criança. E eu queria falar da não culpa do homem, porque eles têm zero culpa. Porque quando eles estão cuidando eu vejo pelo meu marido, ele é um ótimo pai, mas assim, quando ele tá cuidando dela e ele quer ir no banheiro, ele coloca ela lá no chiqueirinho, que a gente tem um chiqueirinho que ela não consegue sair, né? Aquele parque. Ele vai no banheiro e ele fica o tempo dele lá e ele fica de boa. Entendeu? Ele não fica olhando na câmera pra ver se ela tá gritando. Às vezes ela tá gritando e ele tá lá de boa porque ele tá no banheiro. Ele volta tranquilo e ele tá com a cara de paz. E eu, se eu vou no banheiro, posso até colocar ela lá se for o caso. Eu fico olhando na câmera. Eu não fico com esse sentimento de paz. Eu não, sabe? Então, assim, tô me trabalhando para ter esse sentimento de paz. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Eu queria saber se você sente a mesma coisa que eu sinto. Comenta aqui, bota aqui nos comentários. Se você sente essa culpa, se você ficou em depressão, se você se largou completamente, se você não se largou. Vamos conversar sobre isso. Eu quero saber a sua opinião. E é isso, gente. Esse é o primeiro vídeo da nossa série. A arte de estar presente na vida e diante das câmeras. Episódio 1, culpa, maternidade. E resumindo, como a gente se sente culpada porque a gente acumula toda a historinha que é dita pelos algoritmos, pela internet, por pessoas que pegaram um exemplo dos anos 80, que era os anos 90, que foi a geração que cuidou da gente anteriormente e as outras gerações que erraram, colocaram um manual do que é certo, do que você deve seguir, do que você deve fazer. E se você não seguir aquele manual, você também não está sendo uma boa mãe e os miolos dos seus filhos vão ser deletados e consumidos, enfim. Eu acho que esse é o resumo desse vídeo e o resumo dessa história aqui. E eu quero saber se você concorda comigo, discorda. Deixa aqui no seu comentário. Eu sou Marcela Bello e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!